Couto, pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto, é um escritor moçambicano, nascido em 5 de julho de 1955, na cidade de Beira, e filho de uma família de imigrantes portugueses. Em 1971, deixou sua cidade e foi para a capital de Moçambique, para ingressar no curso de medicina, mas, depois de 3 anos, abandonou a faculdade. A partir de 1974, dedicou-se ao jornalismo. Trabalhou na Tribuna, foi diretor da revista semanal Tempo e trabalhou no jornal Notícias, até 1985. Reingressou na Universidade de Eduardo Mondlane para se formar em Biologia, especializando-se na área de Ecologia e ingressou na carreira de professor universitário. Em 1983, Mia Couto publicou seu primeiro livro de poesias, Raízes de Orvalho, cuja temática aborda a perda da identidade pessoal, a vida das pessoas afetadas por cada falecimento à sua volta, identificação do autor com a origem de suas terras e entre outros temas. Em 1992, Mia Couto publicou Terra Sonâmbula, seu primeiro romance escrito em prosa poética. Um elemento forte do livro Terra Sonâmbula é a relevância da ancestralidade para o povo africano, o que busca estabelecer uma relação direta entre os textos de Mia Couto e a formação de uma identidade moçambicana pós-colonista. A literatura em Moçambique e também em outros países africanos foi muitas vezes utilizada como uma arma para registrar a identidade de povos colonizados. A obra de Mia Couto traduz a constituição desses processos de identidade de seu país ao apresentar vários elementos que podem ser diretamente relacionados à recuperação da cultura, da religião e dos costumes moçambicanos. Esta obra ajudou a abrir portas para a literatura africana no exterior. Em 1995, a obra ganhou o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos. Foi um livro considerado um dos 10 melhores livros africanos no século XX. Para entender plenamente o trabalho do autor, construído por meio das palavras e do desenvolvimento de uma história fictícia, porém com grande carga realista e emocional, é importante que todos nós espectadores adquiram ciência de aspectos como o contexto histórico e literário em que se passa e as relações estabelecidas entre os personagens, bem como o modo que são afetadas pelas diferentes situações que se desenrolam no decorrer de dias, meses e até mesmo anos. Retratando a busca pela esperança em tempos de guerra, Mia Couto traça um paralelo entre as vidas do jovem Muidinga e o falecido Kinzu. A obra Terra Sonâmbula, escrita por Mia Couto, retrata os sucessivos conflitos armados contra o domínio português pela independência de Moçambique e busca conscientizar os leitores sobre a história africana. O livro conta a história de 2 personagens diferentes, Muidinga e Kinzu, ambos afetados pela guerra. O primeiro é uma criança que sofre de perda de memória e sonha em encontrar sua família, sendo constantemente desmotivado por Tuahir, um velho que lhe acompanha durante sua jornada sem rumo específico. É impressionante observar o contraste entre os dois. Muidinga representa a inocência de uma pessoa da sua idade e a esperança por tempos melhores, enquanto Tuahir, que já vivenciou os males trazidos pela guerra, esbanja pessimismo e desilusão com a vida. Mas, ironicamente, ambos permanecem lado a lado, enfrentando dificuldades como frio e fome, e desenvolvendo um laço afetivo um pelo outro. Infelizmente, após um tempo, Tuahir falece devido a uma doença e Muidinga se encontra sozinho em meio ao cenário caótico pós-guerra e com um futuro incerto. Outro personagem retratado por Mia Couto é Kinzu, que sai de casa desde muito novo, visando se tornar um Naparama, soldado de guerra. Entretanto, após conhecer Farida e se apaixonar pela mesma, seu objetivo torna-se encontrar Gaspar, o filho que ela havia abandonado logo após o nascimento. Ao longo da sua busca incansável pela criança, Kinzu vivencia novas experiências e observa de perto o estilo de vida das vítimas da guerra, até que lhe informam que Farida faleceu a caminho de um farol que explodiu no meio do mar. Sendo assim, ele resolve fazer suas malas e pega um ônibus que durante o caminho é atacado por bandidos que o matam a tiros.
Apesar dos dois personagens principais de Mia Couto viverem em períodos diferentes, suas histórias estão interligadas por meio das escritas feitas por Kim Tzu durante sua jornada, que foram posteriormente encontradas por Muidinga. Fato que envolve cada vez mais o leitor, já que o próprio autor deixa entender que Muidinga poderia ser o filho perdido de Farida, suspeita que não foi revelada ao final da leitura. Portanto, pode-se concluir que a obra apresenta a dor e o sofrimento vivido pela população africana naquele período, mesclado com a magia e fantasia, tornando a leitura envolvente e admirável. Ademais, traz uma reflexão de busca interior. Também remete aos esquecimentos dos seres deslocados que perambulam por um caminho sem fim nem chegada, apenas existindo e lutando por sua sobrevivência. Ao longo do livro, percebemos elementos da cultura moçambicana com um olhar lírico, mas também crítico. O objetivo central da obra é revelar as desgraças e os horrores que aconteceram durante a guerra no país. Porém, Mia Couto acrescenta um toque surrealista e de fantasia no seu romance, criando uma mescla entre a realidade e a fantasia. Assim, em meio a tanta dor e sofrimento, há algo mágico que traz um pouco de luz e esperança. Apreciamos bastante essa obra, pois ela apresenta um caráter sociopolítico. Além disso, ela evidencia os elementos multiculturais de Moçambique, assim valorizando a sua identidade nacional. Consideramos um enredo não linear, que intercala momentos da história dos personagens, um bom aspecto para o romance, pois narra a história de vários personagens que vão se interligando durante os capítulos do livro. Recomendamos muito este livro, pois é uma obra muito envolvente, poética e cativante. O jeito que o autor consegue cruzar as histórias dos personagens é incrível. Vale muito a pena ler e conhecer um pouco sobre os elementos da cultura moçambicana e ter o mínimo conhecimento sobre os horríveis acontecimentos dessa guerra civil. O livro é uma obra moçambicana do período pós-independência que apresenta caráter sociopolítico, demonstrando os sofrimentos causados pela guerra civil. Além disso, procura mostrar os elementos multiculturais de Moçambique, valorizando a identidade nacional. Sua linguagem é marcada pelo lirismo e pela coloquialidade e conta com a presença de neologismos, alegorias e elementos do realismo mágico. Traz também uma narrativa em tom memorialístico que dá voz aos seres anônimos que lutaram pela sobrevivência durante o conflito armado. Quanto à sua estrutura, o livro contém 11 capítulos e apresenta 11 cadernos de Kim Tzu. As palavras parecem pertencer a um outro local que não poderia ser urbano das cidades brasileiras ou portuguesas, nem mesmo interior. É algo muito mais antigo e profundo, mas ao mesmo tempo atual, como se o autor tivesse achado no português uma forma de destilar a alma e as lendas africanas. Com um pano de fundo que parece gritar na obra, um sentimento que mistura a agressividade da guerra à passividade do sono, Terra Sonâmbula é um livro errante. Surge sempre uma espécie de dualidade com a guerra, com o sono, que acompanha a obra como um todo, e funciona como se uma fruta da qual quanto mais Mia Couto espreme, mais trechos de verdades humanas aparecem, sendo importantes para o aprendizado humano. Quem busca a história de alto teor poético e ainda vê na literatura uma oportunidade de utilizar sua imaginação, encontrará no livro de Mia Couto uma ótima leitura. Esse aspecto de ser nosso idioma, mas ao mesmo tempo não ser, é uma experiência enriquecedora, mas acima de tudo é uma obra para se emocionar, questionar a vida e talvez buscar novos sonhos. Terra Sonâmbula, no decorrer de sua leitura, ele possibilita nós entendermos mais sobre o ponto de vista das pessoas que vivenciam essa realidade de destruição e guerra, e também possibilita entendermos mais sobre a cultura africana presente nesse livro. Um exemplo seria que no decorrer de toda a leitura a paisagem vai mudando constantemente, e uma dessas mudanças é principalmente no cenário. Por exemplo, com os enormes embandeiro, que é uma árvore que é uma marca registrada da África e que aparece em vários cenários pelo conto. Também percebemos que no livro de Mia Couto, uma valorização do antepassado, principalmente na maneira como os mais velhos sentem em relação ao mundo e seus sentimentos também. E juntamente com a importância das histórias narradas por eles e escritas por eles, a partir das suas crenças e seus sonhos,
a criança, que seria o protagonista, une o passado com o presente através do que lhe contaram seus antepassados e através da leitura escrita que ele lê no livro que ele encontrou no ônibus. E essa é a importância desse livro, porque ele possibilita entendermos, ver um ponto de vista de outra perspectiva de uma realidade, e também entendemos uma cultura que não é muito divulgada, assim que digamos, tão intensamente, e ver quais são a importância das histórias dos nossos antepassados para compreendermos o presente.